Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que é tanta alegria, tanta bênção, tanta paz, preencha e encha a sua vida. E eu quero, então, ler a palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Mas antes, eu quero te apresentar algo importante. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, eu te apresento a FAEST Academia, onde você pode estudar sistematicamente as doutrinas bíblicas e aprender mais da palavra de Deus. E aí embaixo, no link, você vai encontrar todas as informações necessárias. Isto é muito importante. E vamos à palavra, então. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, meus irmãos. Uma palavra muito importante que eu quero comentar um pouquinho. Vamos falar de embriaguez. O que acontece com a pessoa embriagada? Se ele está andando na rua, ele não tem rumo certo. Se chega em casa, um bocado, então, desafoga seus aborrecimentos, suas mágoas, na família, maltrata, gasta o seu dinheiro que muitas vezes não podiam, faz vergonha, porque está dominado pelo vinho. Verdade é que existe vinho caríssimos, mas tanto esse vinho caríssimo como o vinho barato, bebendo descontroladamente, ele embriaga. Então, torna-se uma vergonha para a pessoa estar embriagado, meus irmãos. Quanto choro tem dado depois. Quanta vergonha por causa da embriaguez. E a palavra agora faz uma recomendação. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas traz algo importante, mas enchei-vos do Espírito, oh meus irmãos, encher do Espírito. O que é que tem que ter a ver encher do Espírito com embriaguez? Realmente não tem nada a ver. O Espírito é uma coisa poderosa. Mas vamos ver um comentário muito breve. No dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, foi um barulhão. Algo diferente. Começaram a falar, e falavam em línguas diferentes. E o Espírito Santo deu naquele dia a língua que até aquele povo pudesse ouvir, porque tinha povo de várias nações com língua diferente. Mas sabe o que é que alguns diziam? Não, eles estão cheios de mosto. Em outras palavras, eles estão embriagados. E alguém poderia dizer, mas como pode estar embriagado se agora é a hora terceira, 9 horas? E ninguém podia, na norma judaica, ninguém até 9 horas podia estar se embriagando. Mas ele estava apresentando sintomas de quem estava embriagado, é o que alguém aparecia. Só que ele não estava fazendo vergonha. Mas para quem estava olhando de fora, parecia que aqueles homens perderam o controle. Mas eles estavam no controle do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, não vamos ficar embriagados. Não vamos perder o controle, porque eles não perderam o controle. Só para aquelas pessoas, em vez aqueles galileus falando em línguas as mais diversas, até refinado, ele está fora de si, estava embriagado. Mas estava cheio do Espírito Santo. E aqui tem uma recomendação poderosa. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
um homem, uma mulher e uma criança, que quantas vezes nós vemos em cultinho de criança, Jesus batizando aquelas crianças com o Espírito Santo. E às vezes, até orando, e Jesus curando, completamente fora. E parece que nesse momento, quando está cheio do Espírito Santo, as emoções se extravasam. E ele age de uma maneira em certos pontos, principalmente no primeiro dia do batismo. Parece que ele está sem um certo controle, mas ele está no controle do Espírito Santo. Então, você que me ouve, já é batizado com o Espírito Santo? Você que está me vendo, já é batizada com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito é poder. É um poder. Então, vejamos, vamos trazer uma comparação. A rede elétrica que tem na rua, você olha, está lá os fios passando. E ali está passando energia. Mas, de repente, rebenta um poste ou o que for, e aquele fio cai. Sabe o que acontece? A energia está ali, não está produzindo o trabalho que devia de ser, mas ele pula para lá, mexe, é um perigo, porque está uma energia descontrolada. O batismo com o Espírito Santo não traz perigo, não traz morte, mas você fica um pouco descontrolado, às vezes age e faz coisas de menino. Não é todo dia, é naquele momento. E eu ouvi um comentário uma vez de um colega meu, ele contou que num culto estava orando, e tinha um homem que tinha um bigode, como aqueles bigodes de português, né? Que às vezes tem aqueles bigodes grandes, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E ele ficou tão emocionado, tão descontrolado no sentido do extravasamento das emoções, que ele pegava os dedos e começava a puxar o bigode, meus irmãos. Não é o Espírito Santo que é para batizar alguém, para puxar bigode, mas é o extravasamento. Ele estava embriagado do Espírito, até certo momento, perde certos controles, vem reação, mas depois ele entra no caminho, produzindo. Aí o fio entra na casa, acende luz, liga a geladeira e faz todo o trabalho. E você sendo batizado com o Espírito Santo. É o que aconteceu no dia de Pentecostes. Oh, eles estão embriagados, estão cheios de vinho, mas não estavam cheios de vinho, estavam cheios do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, meu. Encha-te do Espírito Santo. Deixa ele te controlar e não você querer controlar com o Espírito Santo, porque acontece certas coisas que a gente fica pasmado, né? Quer dizer, parece que a pessoa está extravasando de uma maneira diferente, quer rodopiar, quer não sei o quê, mas o poder do Espírito Santo é para ninguém estar rodopiando, tem que ser controlado. Você que é batizado com o Espírito, seja cheio, mas se controle. E sabe uma coisa? A palavra diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então o profeta, ele se controla, não sai descontrolado, mas uma coisa, encha do Espírito Santo. Não tem embriaguez com vinho, mas encha do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, se as nossas igrejas tivessem sempre cheias do Espírito, os púlpitos cheios do Espírito Santo, evitaria tantos escândalos, tantas vergonhas e salvaria mais alma. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e maravilhosamente. Fique cheio do Espírito Santo. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, Tu é que derrama do Teu Espírito, continua batizando crentes com Teu Espírito, derramando, Senhor, avivando a Tua igreja. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.